Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fique conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Olá, voltamos, graça e paz. O nosso tema de hoje, a Igreja dos Justos celebra. E o nosso texto está em Isaías capítulo 12. Acompanhe conosco. Naquele dia você dirá: graça te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, anunciem que ele é excelso o seu nome. Cantem louvores ao Senhor, porque ele fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exultem e gritem de alegria, ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Glória a Deus, especialmente grande é o nosso Deus no nosso meio. Pastor, a nossa mensagem da semana passada, ela deu origem a essa mensagem, quando exatamente o Senhor disse que a igreja que tem vida no Espírito, ela não exige de Deus, mas ela celebra em tudo. É uma igreja que celebra, né? Tempo fácil, um tempo difícil. Somos os justos, né? Os justificados que celebram. Ou seja, nós celebramos o que esse mundo não pode ver, né? Mas que está no meio de nós, que está em nós, então nós bendizemos a Deus por isso. Mas especialmente nós queremos com essa mensagem responder o que a igreja celebra, né? O que de fato a igreja celebra. Então, se existe um povo nesse mundo que tem motivos para celebrar, se nós fizermos um panorama, né? Existe um povo que tem motivos para celebrar? Sim, se existe um povo que tem motivos para celebrar, se chama o povo de Deus. O povo de Deus, exatamente. Né? É o povo de Deus que tem esse motivo todos os dias, em todo o tempo. Por quê? Porque, amados e amadas, nós somos o povo que aponta o caminho da viva esperança a este mundo. O Senhor Jesus diz que nós somos a luz, iluminamos e apontamos o caminho da vida e esperança. A vida está em nós. Nós estamos no caminho, somos detentores da verdade que liberta, que transforma. Portanto, aleluia! Bendito Glória seja a Deus, né? Verdade. Por tudo isso. Então, esse texto, pastor, de Isaías, ele é um texto assim das mais lindas profecias a respeito do Messias, né? Nós percebemos aí Isaías, há mais de 600 anos antes da vinda de Jesus Cristo nessa terra, profetizou a seu respeito, né? E nesta profecia, Isaías aponta para Jesus falando da fonte de salvação, da fonte de água viva, né? Então o Senhor Jesus Cristo de fato é, pastor, a fonte inesgotável, né? De onde flui a salvação para todos os que creem. Isaías está falando que era para o povo naquele tempo que não estava vivendo nada, um tempo nada fácil, pastor. Sim. Então por isso que celebrar os justos, a igreja celebra, não é a falta de problema, de situações difíceis, exatamente, mas sabemos que mesmo assim nós celebramos. Então o povo aqui estava vivendo um tempo difícil, o profeta Isaías estava trazendo muitas profecias. Ele fala: cante louvor, porque o restaurador de Israel está vindo. Às vezes, ele está falando, né? Às vezes fico pensando, pastor, quando nós tratamos dessa questão, existe um povo que está no meio da igreja, que vive com o Senhor, mas que não celebra. Existe um povo que exige muito de Deus e não desperta para a alegria da salvação, né? Então, assim,
A gente percebe que o povo que sabe que é justificado, que tem essa vida em si, é um povo que diz, olha, Deus não é obrigado a me dar respostas. Deus não é obrigado a me atender, Deus não é obrigado a fazer segundo as necessidades que eu percebo nesse momento. São pessoas desprendidas dessas questões materialistas deste mundo, então ela celebra algo que está acima de tudo isso, né? Pois bem, então o que é que a igreja celebra, pastor? A igreja dos justos celebra a salvação. É o ponto, glória a Deus. Primeiro ponto que é, na minha opinião, aqui um dos mais fortes que vai apontar para o Salvador, né, o Messias que estaria vindo. No versículo 3 ele fala exatamente sobre isso, né? Com alegria vocês tirarão a água das fontes da salvação. Então nós somos um povo que realmente precisa celebrar. O povo de Israel tinha uma promessa, né, que era a vinda do Messias, e eles tirariam a água da vida dos sedentos, traria água para os sedentos, traria vida, né? E Jesus, ele se apresenta exatamente assim. Quando ele vem o Messias, ele começa seu ministério, ele apresenta-se como a fonte da salvação. Inclusive, alguns querem até tirar a própria vida de Jesus, pastora, né? Em João capítulo 7, no versículo 37, ele diz algo que ele brada: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele fala isso dentro de um contexto muito interessante, que era uma festa que existia, a festa dos tabernáculos, que as pessoas buscavam água numa fonte, né? Exato. Para poder... Siloé, na fonte de Siloé, para poder jogar no altar como um ato de purificação. E Jesus fala: está aqui a fonte da qual vocês precisam tirar água. Tem sede, vem e beba. Tem sede e vem, né? Então o profeta Isaías está apontando para essa situação que vai acontecer lá em João capítulo 7. Ele já está apontando, né? Para esse momento que aconteceu, né? Portanto, Jesus é a água viva que mata a sede de cada um de nós, da nossa alma. É necessário que você então creia, acredite, tenha fé nele, que é Jesus, né? É necessário que você se desarme, né? Muitas vezes a gente está desarmado demais, precisa desarmar, cheio de defesa, se render a ele de fato. Amém. Porque a gente vem com muitas demandas, exigências de Deus. A gente mais pede as coisas, cura, milagre, prosperidade, tantas coisas, né? A gente nunca vê uma igreja assim falando assim: olha, venha para a campanha do negue-se a si mesmo. Porque se tiver uma campanha dessa, pastora, vai estar vazio. Com certeza. Mas se colocar uma placa na frente da igreja: olha, venha para a campanha da prosperidade, você quer ficar rico, quer ser próspero, quer ser curado, olha, vai encher de pessoas. Então, porque as pessoas buscam em Jesus muita coisa, mas muitas delas não celebram a salvação. E é exatamente isso. Nós precisamos saber que nós já temos muito, né? Nós precisamos entender que nós celebramos porque nós temos a salvação, a fonte da salvação, que é Jesus, chegou até nós, né? Então ele será o teu pastor. Ele fala também que ele é o nosso pastor, nos cuidará, nos dará pastagem para comer, para beber, nos guiará em todo momento, né? É o bom pastor que cuida das nossas vidas, pastora. Então essa é a salvação que nós, eu e você, precisamos celebrar, né? Se você anda ainda triste, não celebra, você precisa falar igual Davi falou. Davi disse em certo momento que ele estava muito triste por um pecado: restitui-me a alegria da salvação. Então essa que deve ser a minha, sua oração, porque nós precisamos pedir restituição da nossa salvação para que estejamos alegres, porque o Salvador chegou. Glória e Ele está aí para nos salvar. Amém. A Igreja dos Justos também celebra a vida, bendito seja Deus, né? É uma vida que ela já foi conquistada na cruz. O nosso Deus já vivia a vida da eternidade antes de formar essa terra, o universo, tudo. Ele já era Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, as multidões de miríades de anjos, né? Ele quis criar você, me criar, nos formar, quis dividir conosco essa vida, dividiu a sua imagem, a sua semelhança conosco. Porque Deus quis isso, eu não sei, mas Ele sonhou com você, sonhou comigo, né? Ninguém nasce por acaso. Deus quis fazer isso e Ele nos deu essa vida. E aí, quando
Ele nos deu essa vida, Ele nos deu princípios, Ele nos deu limites, nos deu capacidade de discernir, nos deu capacidade de escolher, né? Mas, veja bem, quando o homem, então, pastor, quis desprezar os princípios de Deus e fazer a sua própria vontade, então veio a queda, né? Veio a separação e tudo, né? O pulsar do coração do ser humano começou a girar o contrário do princípio e da vontade de Deus, mas é necessário nós entendermos que, mesmo assim, contaminados pelo pecado, os nossos corações, né, propulsando para longe do Senhor, para longe da sua vontade, Deus havia estabelecido já uma lei espiritual que dizia: pecou, morreu, né, pastor? Caminho de pecado é caminho de morte, né? Então, o salário do pecado é a morte, portanto, o ser humano morreu espiritualmente, morreu para Deus. Talvez você conheça alguém que é morto para as coisas de Deus, né? Fala na igreja, fala de orar, fala de um louvor para Deus, a pessoa acha pesado, acha ruim, acha triste, não quer e tudo, mas quando é outras coisas que não glorificam a Deus, ela está muito ativa, muito viva, então essa pessoa ainda está morta para Deus e viva para as obras contrárias, né, ao coração de Deus. Ou seja, uma pessoa que morreu morta para Deus. Romanos 6, 21, 23 vai falar sobre isso. Contudo, Jesus Cristo veio, graças Aleluia. a Deus, e veio para nos conduzir de volta ao Pai, de volta ao que foi primeiro, de volta à primeira criação do que Deus fez na sua perfeição. Ele veio para quê? Para destruir as obras do diabo, para nos libertar do pecado, transformar as nossas vidas e nos colocar de volta no trilho da vida da eternidade que Deus então dividiu conosco. Bendito seja Deus por isso, né? Então, com isso, Ele muda o nosso destino eterno, né? Nos trazendo então no trilho da vida da eternidade. Amados, o presente gratuito do Senhor para você e para mim é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa vida, é ela que nós celebramos, né? Se você olhar para essa vida momentânea aqui, sem Deus, sem Cristo, nós não temos mesmo o que celebrar. Mas essa vida do trilho da eternidade é essa vida que nós celebramos, porque Jesus morreu a nossa morte e nos deu a vida da eternidade. Aleluia! Portanto, nós celebramos. O que mais, pastor? Então, nós celebramos a igreja do Senhor, a igreja dos justos, celebra a presença de Aleluia. Deus. Olha que coisa mais tremenda e poderosa. Esse é um motivo muito lindo, pastora, que todos nós devemos celebrar, porque Ele está no meio do seu povo. Graças o último versículo que nós lemos, que é o versículo 6 do capítulo 12 de Isaías, ele fala que para que exultem, cantem, até uma versão que fala gritem de alegria. Amém. Ó moradores de Sião, porque grande é o Santo de Israel. No meio, não é distante, não é longe, não é no céu, mas Ele está no nosso meio, Ele está conosco, né? Então nós devemos mesmo celebrar e chamar, né, o Deus que anda no meio do seu povo. E por isso nós realmente precisamos celebrar, temer a Deus, né? Deus, Ele está no nosso meio desde o início de tudo, pastor. Esteve Amém. Com Adão no início de tudo, com o seu povo, esteve com o seu povo no deserto, libertou o seu povo, esteve no meio do povo, o povo ficou até com medo de chegar próximo de Deus. Deus sempre quis estar no meio do seu povo, né? Deus está conosco, né? E os do céu também estão conosco, os anjos para pelejar junto conosco as batalhas dessa vida. Você não está só. Glória. Talvez a sua visão, a minha visão, a nossa visão, pastora, carnal, vou dizer dessa forma, natural, não conseguimos enxergar. Tem aquela história lá, segundo as Reis 6, de Eliseu, né, e o moço do profeta, que não estava vendo, né, um exército chegou lá para matar Eliseu e tudo, para prendê-lo e tudo, né, e ele ficou desesperado. Eliseu fala: olha, maior que está conosco. Mas são os que estão conosco. E ele ora para que Deus abra a visão daquele moço, e quando a visão espiritual dele se abre, ele vê anjos, miríades de anjos, ele vê cavaleiros, carros de fogo, e ele fica, meu Deus, agora. É isso que a gente precisa entender.
que nós não estamos só. Deus está conosco, peleja a nossa luta. Amém. A guerra que nós temos que travar, o Senhor já venceu por nós. Dizer porque Ele está conosco. Dizer a você que esse mesmo exército que se acampou ao redor de Eliseu, ele também se acampa com você. Luta por você. Amém. Peleja as tuas batalhas. O céu está conosco. Bendito seja então, Deus por isso. Eu e você precisamos celebrar a presença real. E eu vou dizer algo mais. Manifesta. Porque Amém. Deus manifesta a sua presença em nós através do seu Espírito Santo. Nós temos promessas, pastor, do próprio Jesus, que disse que nós não estaríamos sozinhos, não ficaríamos só, né? Sim. Onde estiverem 2 ou 3, Jesus disse, reunidos em meu nome, ali eu estou no meio de vocês, está lá em Mateus 8:20, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, está em Mateus 28:20, a parte B, e a gente sabe também que ele falou, olha, eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês só. Glória a Deus. Eu estarei convosco através do Espírito Santo que habitará na vida de vocês. Então é essa parte que nós devemos celebrar também, a presença real e manifesta do Senhor. Pastora? Às vezes você que está me ouvindo hoje, você é órfão. Nem pai, nem mãe. Mas olha, você não está só. O Senhor está com você todos os dias. Ele disse, eu sou o pai dos órfãos. Então Ele está com você o tempo todo, né? Bendito seja Deus por isso. Você que me ouve e perdeu a alegria da salvação, foi sufocado com tantas coisas que não consegue mais celebrar a salvação, a vida, a presença de Deus. Eu convido você hoje a orar conosco. Derramar o seu coração na presença do Senhor e fazer como Davi. Davi nos deu um lindo segredo. Deus, restitui-me a alegria da tua salvação. Então eu falarei para os pecadores os teus caminhos, eles se converterão a ti. Ou seja, ele está dizendo, eu preciso dessa alegria, eu preciso voltar a celebrar para voltar a frutificar, né? A dar fruta, que pessoas conheçam ao Senhor. Amém? Então coloque a sua vida. Talvez você foi uma pessoa que já pregou, era pessoa de oração, era pessoa de ministério. O Senhor está dizendo, olha, você precisa percorrer um caminho de volta. Jesus Cristo tornou isso possível. Se sente sem vida, celebre, porque a vida eterna está em nós, aqueles que conhecem o Senhor, né, pastor? Amém. E a presença do Senhor está conosco em todo momento. Amém. E nós abençoamos você com essa palavra. Oremos. Pai, no nome de Jesus, na tua presença eu abençoo cada um e cada uma que hoje recebe essa palavra para os seus corações. Que ninguém se sinta só. Mas, por favor, Pai, permita que essa pessoa perceba a tua presença com ele ou com ela. No nome de Jesus Cristo, manifesta a tua presença, Senhor. Inunda esse coração com a tua presença. Restitui a alegria de uma mulher salva, de um homem salvo. De um homem e uma mulher que tem a vida da eternidade. Um homem e uma mulher que tem consigo a presença do Senhor. Que essa pessoa hoje beba das fontes da salvação, da água viva do Senhor. Que ela volte a celebrar e volte a frutificar no teu reino, no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.